Essa semana nós estamos trabalhando sobre a temática do envelhecimento. E hoje nós vamos conversar um pouco aqui no nosso programa sobre envelhecer com felicidade e saúde. Quem não quer envelhecer com felicidade e saúde? Esse é um desejo de quase todos nós. Mesmo nos desafios da vida, sempre podemos tornar nossos dias melhores. Para falar sobre o envelhecimento saudável, nós vamos conversar por meio de uma videochamada com o Dr. Rodrigo Caetano, ele que é especialista em gerontologia e ativista dos direitos humanos da pessoa idosa. Bom dia, doutor Rodrigo. Bom dia, Padre Jadeilson. Tudo bem? Tudo bom com o senhor? Graças a Deus. É um prazer enorme estar falando no programa, tá? E principalmente com o senhor, Padre Jadeilson. Que coisa boa. Eu pedi à produção, eu não estou escutando o doutor Rodrigo, por favor. O senhor pode falar, doutor Rodrigo? Posso sim, está me escutando agora? Isso, agora eu estou lhe escutando. Muito bom, que bom poder falar com o senhor nessa manhã aqui no nosso programa Família de Amor. Para iniciar a nossa conversa, eu queria que o senhor explicasse para nós a diferença entre gerontólogo e um geriatra. Sim, gerontólogo é aquele profissional que estuda o processo de envelhecimento em todas as especificidades, seja biológica, social, espiritual também, em todo o arcabouço que envolve o envelhecimento. A saúde, que é muito importante, e o geriatra é o profissional médico que tem por objetivo o tratamento das doenças dos idosos. Ou seja, o gerontólogo é todo tipo de profissional, seja ele fisioterapeuta, professor, fonoaudiólogo, nutricionista, que trabalha com as questões dos idosos. Já o geriatra é só aquele profissional médico que tem por objetivo o tratamento das doenças dos idosos. A diferença básica é essa. Olha aí que bacana. Então, todos os profissionais que atuam nessa área formam esse grupo de gerontólogos, não é isso? Isso mesmo, padre. Muito bem. Doutor Rodrigo, muitas pessoas dizem assim, nós nunca estamos prontos para a velhice. O senhor concorda com isso? A questão é o seguinte, que na sociedade em si tem um grande preconceito com relação às pessoas idosas ao envelhecimento. Eu falo sempre que envelhecimento é construção. Cada dia, todos nós colocamos um tijolinho por tijolinho para que nós tenhamos uma velhice mais saudável e, assim, uma velhice mais feliz. As pessoas em si, elas não estão preparadas devido aos preconceitos, diversos preconceitos com relação ao envelhecimento e à velhice. Nós, como profissionais, enquanto sociedade, nós temos que quebrar esse paradigma de que a velhice é uma fase da vida ruim. Não é uma fase da vida como qualquer outra. E só envelhece quem vive, como diria muitos autores da gerontologia. É interessante que hoje, infelizmente, nós vivemos numa sociedade onde se busca fórmulas mágicas para a felicidade, para a saúde, e a gente sabe que não é bem assim. Não existe uma fórmula ou uma receita que nos garantirá um sucesso imediato. Eu acredito que o envelhecimento, ele precisa ser construído, né? E como o senhor falou, eu acho que é tijolinho por tijolinho que vai garantir, de fato, que nós tenhamos um envelhecimento saudável e feliz. Não é isso, doutor? Isso mesmo, padre. Inclusive, é muito, forçado na sociedade as questões anti-envelhecimento, como se o envelhecimento fosse a pior e a velhice fosse a pior coisa da vida. É uma fase da vida como qualquer outra e a gente vai construindo, como o senhor bem disse, esse envelhecimento saudável. De todas as formas, seja pela prática da espiritualidade, que também é muito importante nesse processo, seja cuidando da saúde, praticando exercício físico, pelos contatos sociais e as relações interpessoais saudáveis que nós temos no dia a dia, todos esses processos, a gente ter o cuidado com a gente mesmo, vai fazer com que a gente tenha um envelhecimento saudável. Uma coisa muito importante é isso que o senhor traz. Às vezes as pessoas têm medo de envelhecer, né? Parece que vive-se a todo custo fugindo do envelhecimento. E nós sabemos que o envelhecer, o Papa Francisco, em sua carta agora para o Dia Mundial dos Avós, ele escreve isso. O envelhecer é uma graça.
né? Nós somos agraciados se nós tivermos a graça de envelhecer, de chegarmos a anos e anos de vida. E isso, o senhor também traz o fato das relações sociais. O fato de envelhecer está muito atrelado aos laços sociais fortes que nós vamos criando, os laços com a família, com os amigos e em sociedade. É muito importante essas relações sociais para o processo de envelhecimento e na velhice. Lembrando, padre, que tem que ser relações sociais saudáveis. Não adianta relações tóxicas, de brigas, por exemplo, na família, com vizinhos. Tem que ser relações sociais positivas que tragam benefício e bem-estar para a pessoa. Porque tem muitas questões aí de filhos que brigam com os pais. Isso deve ser repensado para a questão de um envelhecimento saudável, uma velhice saudável. Porque isso pode trazer fortes assim, indícios de depressão. Tem que ser trabalhado todas essas questões para que não haja violências, sejam psicológicas, físicas, ou outro tipo de violência a essas pessoas idosas. Então, tem que ser relações saudáveis, positivas, para nós construirmos o nosso envelhecimento saudável. E nesse aspecto da relação saudável, eu acho que entra a valorização da pessoa idosa, porque a gente vive numa sociedade onde as pessoas são descartáveis quando não são mais úteis. E nós precisamos compreender que os idosos, dentro de um contexto social, são úteis para manter viva a memória, né? Às vezes a gente acaba jogando eles lá, mas os idosos, eles têm um papel social, né? De manter de fato a memória, os costumes, a tradição. E se não houver essa transição de costumes, né, que se dá de forma oral. Como é bonito ver o neto sentando ali no colo dos avós para ouvir uma história, para dizer assim, no meu tempo era assim. E isso é muito importante e saudável, como o senhor fala para nós hoje. Isso mesmo, padre Jadeilson. Os idosos têm toda uma história de vida para passar para as pessoas mais novas, por exemplo. Isso se chama intergeracionalidade. A gente tem que, aqui no Brasil, quebrar muitos paradigmas, quebrar muitas construções sociais de que quem é idoso não pode mais contribuir para a sociedade. A gente tem que valorizar essa velhice, esse envelhecimento, e assim, falando para as pessoas, instruindo as pessoas, enquanto professores nas escolas, enquanto políticos, a valorização dessa velhice, que os idosos têm muito a contribuir na sociedade. E eu acho que isso é uma questão, como o senhor fala, nossa, do Brasil aqui, uma questão cultural. Eu acho que precisa haver mais iniciativas onde os idosos sejam, de fato, inseridos nesse contexto familiar. E eu acredito que a família ela precisa trazer o idoso para o centro. Eu acho que precisa haver essa valorização para que o idoso se sinta útil e não abandonado, não marginalizado. Infelizmente, hoje, nós vivemos numa sociedade onde o idoso é colocado lá no quartinho, lá no fundo da casa. Não, eu acredito que a família precisa, de fato, colocar a pessoa idosa no seu lugar, pois ela possui um valor. E nós sabemos que existem inúmeras atividades, né, que valorizam a pessoa do idoso. Qual atividade o senhor acha que deveria mais ser beneficiada, né, para quem, por exemplo, eu estou cuidando do meu pai, eu estou cuidando da minha mãe, né? A gente sabe o quanto é difícil, né, esse cuidado. Mas quais as atividades que os filhos poderiam proporcionar aos seus pais para que eles tivessem, de fato, uma qualidade melhor de vida? Os filhos devem proporcionar aos pais atividades de lazer, de cultura, de sair de casa, não deixar o idoso somente isolado no quartinho dos fundos, como o senhor falou, de realmente colocar esse idoso como participante ativo da sociedade. Existem muitos centros de convivência para idosos, que lá eles têm assim, relações sociais positivas. A questão é o seguinte, os filhos se conscientizarem, a família, como o senhor falou, que é o principal pilar ali da sociedade, ter essa mentalidade de construção mesmo. O idoso ir à igreja, por exemplo, fortalecer a espiritualidade. Na igreja, por exemplo, formam-se muitos vínculos afetivos,
vínculos sociais, e é muito importante que o idoso e a família tenham isso em mente, de colocar esse idoso na participação social, como sujeito ativo na sociedade, e não somente relegá-lo àquele abandono, como que ele fosse assim um ser que não precisasse interagir socialmente. É muito importante essa interação social na velhice como pilar do envelhecimento ativo e saudável. Que coisa boa, doutor Rodrigo. E de fato, nós como sacerdotes, muitas vezes encontramos muitos idosos que dizem assim: eu não vou para a igreja porque eu não posso ir, não tenho condições físicas e os meus filhos não me levam. Então, veja, infelizmente, eles acabam sendo ali isolados daquele convívio social tão benéfico para a saúde física, mas também espiritual e até psicológica do idoso. Então, esse contato social, ele não pode ser negligenciado na velhice. E eu acho que esse é um dos pontos que na sua fala o senhor destaca como um dos pilares para o envelhecimento saudável. Sim, padre. E quando se fala em envelhecimento saudável, as pessoas pensam somente na prática de exercício físico. Mas isso inclui, porém, não se limita somente a isso. Nós temos que fortalecer a espiritualidade desse idoso, levando-o à igreja quando ele não tem condições físicas. Nós precisamos dar participação social a essas pessoas idosas. Nós temos que fazer com que esse idoso, se não teve oportunidades educacionais ao longo da vida, volte aos bancos escolares, pois nunca é tarde para se aprender coisas novas. Então, o envelhecimento ativo, ele envolve diversas coisas. Por exemplo, o cuidado com uma horta na casa, mexer com a terra, também é muito importante. Então, são diversos fatores, e não somente a atividade, a realização do exercício físico, que também é muito importante, mas não se limita somente a isso. Que coisa boa, um envelhecimento saudável e ativo. Então, você que nos acompanha, teve a oportunidade agora de junto com o doutor Rodrigo aqui, que tão bem explanou para nós sobre esses passos, né? Na verdade, é uma construção. O doutor Rodrigo dizia para nós, é tijolinho por tijolinho, todos os dias, né? Fazendo com que nós tenhamos uma saúde física, mental, espiritual, que nos garanta esse envelhecimento saudável. Doutor Rodrigo, muito obrigado pela sua participação. Nós agradecemos, em nome da TV Pai Eterno, pela sua presença, pela sua contribuição. E sinta-se sempre muito à vontade a participar conosco aqui no nosso programa. O Padre Jadeilson, tendo convite, será um prazer enorme sempre. E ainda mais um programa que fala de família de amor, que hoje em dia as famílias são tão assim renegadas, né? Por diversas questões, brigas familiares, violências de filhos para com os pais, violências, sejam financeiras, físicas, psicológicas. A relação entre os avós e netos também deve ser muito trabalhada. Então, neste programa, Família de Amor, é muito importante destacar tudo isso. A importância da família no contexto da sociedade. Muito obrigado. Exatamente. Há uma descrença, na verdade, né? As pessoas estão cada vez mais descrentes desse vínculo que nos une, né, como uma família de amor. Somos seres, indivíduos diferentes, mas Deus nos uniu sanguineamente ou espiritualmente para sermos e vivermos o amor. Então, essa é a nossa missão do nosso programa e eu agradeço muito a sua colaboração nesse dia. Até a próxima. Até o próximo. Muito obrigado. Um abraço. Muito obrigado.